A janela de transferências do futebol brasileiro está encerrada. Jogadores contratados de clubes estrangeiros não podem mais atuar a partir de hoje até a nova abertura da janela em janeiro de 2024. Jogadores que não possuem contrato com outros clubes, ou seja, que estiverem livres no mercado, podem atuar normalmente, desde que sigam o regulamento das competições. Por exemplo, jogadores que já atuaram em 7 partidas no Campeonato Brasileiro por uma equipe não podem jogar por outra equipe. Nesse canal você pode ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado de transferências. Se você quer saber de tudo, inscreva-se nesse canal e ative o sininho de notificações, para que você não perca nada, combinado? Então já prepara sua pipoca porque tem muita novidade nesse vídeo. Se liga aí! O América Mineiro acertou a contratação do volante uruguaio Javier Mendes, de 28 anos. Ele chega sem custos após acertar sua rescisão de contrato com o Racing da Argentina. Ele teve passagens por União Santa Fé, Danúbio e Independiente Medellín. Outra contratação do América foi o zagueiro argentino Esteban Burgos, de 31 anos, que também chegou para reforçar o clube. Ele também chega sem custos desde que rescindiu com o Málaga da Espanha. Esteban Burgos teve passagens pelo Rosário Central, Godoy Cruz e Talleres, todos da Argentina, além do Málaga da Espanha, seu último clube. O seu contrato terá validade até o fim de 2024. O anúncio de contratação mais recente foi a de Renato Kaiser, atacante por empréstimo. O jogador pertence ao Fortaleza e chega com um contrato de produtividade até o fim do ano. Renato Kaiser tem 25 anos. Ele sofreu uma grave lesão recentemente e não atua desde outubro de 2022. Temos algumas movimentações importantes também no Bahia. O lateral esquerdo de 21 anos, Joaner Chaves, foi emprestado até o fim de 2023. Ele vai retornar ao Independiente Del Valle. Havia muita expectativa por esse jogador, já que o Bahia pagou aproximadamente 18 milhões de reais por ele. Ele não conseguiu apresentar o mesmo futebol dos tempos de Del Valle, onde era considerado um jogador talentoso e de enorme potencial. Apesar do empréstimo com opção de compra, o Bahia espera que Chaves retome o bom futebol e retorne ao Bahia em 2024. O atacante Arthur Salles, de 21 anos, também deixou o clube. Ele pertence ao Grupo City e estava sem espaço no clube baiano. Arthur tem passagens pelo Vasco, Lommel da Bélgica e Paços Ferreira de Portugal. A última vez que entrou em campo pelo Bahia foi na derrota por 2-1 para o Fluminense. Sem espaço, ele deve retornar ao Lommel da Bélgica. O Bahia também anunciou a chegada do meia Léo Cittadini, de 29 anos. Ele chega do Atlético Paranaense e assinou um contrato de 3 anos, válido até junho de 2025. O Bahia adquiriu cerca de 80% dos seus direitos econômicos, mas os valores não foram revelados. Estava num páreo para contratar o jogador o Vasco, o Cruzeiro e o Santos, mas Cittadini decidiu ir para o Bahia em razão do projeto apresentado a ele. É importante destacar que o atleta convive com lesões desde o ano passado. As lesões detectadas na coxa, no joelho e no quadril impossibilitaram o jogador de estar em campo em diversas oportunidades. Outra contratação importante no Bahia é do atacante Rafael Ratão. Ele assinou um contrato que será válido até dezembro de 2026. O atleta tem 27 anos. Seu último clube foi o Toulouse da França. Ele estava fora do Brasil desde 2018, quando deixou o Oeste de Itápolis para jogar pelo Zorya da Ucrânia. Depois defendeu o Slovan Bratislava, da Eslováquia. Pelo Toulouse da França, ajudou o clube na campanha de acesso à primeira divisão em 2022. Já o Botafogo anunciou a contratação do lateral direito Matheus Ponte, jogador uruguaio de 21 anos. Ele fez parte da conquista do Uruguai na Copa do Mundo Sub-20 no mês passado. O Botafogo vai pagar cerca de 2 milhões de dólares ao Danúbio, seu antigo clube, pela contratação, valor próximo dos 10 milhões de reais na cotação atual. Seu contrato será válido por 3 anos e meio até o fim de 2027. O Botafogo busca ainda também a contratação de um zagueiro, e este jogador pode ser o angolano Bastos. Ele está livre no mercado após deixar o Al Ahly da Arábia Saudita no início do mês. Bastos pode jogar em praticamente todas as posições da defesa. Ele chegou a jogar como lateral direito e lateral esquerdo quando necessário na Lazio. Além do clube italiano, Bastos também teve passagens pelo Al Ahly, Al Ain e Rostov.
Outra novidade no Botafogo, mas essa é apenas para o início de 2024, é a do atacante Emerson Urso. O clube carioca assinou um pré-contrato com o jogador, ele pertencia ao São Caetano. O atleta de 22 anos teve passagens pela base do Vasco e do Corinthians, mas só se profissionalizou em 2020, quando tinha 19 anos. Ele ainda teve passagens pelo Santo André e recentemente estava emprestado ao Ituano. O Bragantino cedeu o zagueiro Kevin Lomônaco, emprestado ao Tigre da Argentina, após ter sido citado pelo esquema de manipulação de resultados em apostas esportivas. Desde a denúncia, ele seguia afastado pelo clube e não estava realizando atividades com o elenco. O empréstimo será de 1 ano, com opção de compra pelo clube argentino. No Corinthians houve uma baixa muito sentida durante esta semana. Assim como eu já havia informado por aqui, Roger Guedes deixou o Corinthians. O atacante de 26 anos acertou com o Al Rayyan do Catar, por cerca de 10 milhões de dólares. O Corinthians fez de tudo para que ele ficasse, mesmo porque detinha cerca de apenas 40% dos seus direitos econômicos. Os outros 60% pertenciam ao próprio atleta. Estima-se que Roger Guedes ganhará em seu novo clube um salário de aproximadamente 4 milhões de reais por mês. Ele assinou com o Al Rayyan por 4 temporadas. Além de Roger Guedes, o zagueiro Murilo, de 21 anos, também está no radar de outros clubes. Foi estipulado pelo Corinthians um valor de cerca de 20 milhões de euros para a liberação do atleta, algo próximo a 100 milhões de reais na cotação atual. O Corinthians é dono de 80% dos direitos do jogador, que teve passagens pela União Barbarense e pelo São Bernardo. O contrato do zagueiro com o Corinthians vai até o fim de 2025. O Coritiba acertou o empréstimo do atacante Aleph Manga ao Paphos FC, clube do Chipre. O negócio será de 300 mil euros, com vínculo até junho de 2024, e a opção de compra é de mais 800 mil euros, 1,7 e 4,1 milhões de reais, respectivamente. Aleph Manga é mais um jogador que se tornou réu no processo que investiga manipulação de resultados através de apostas esportivas no futebol brasileiro. O clube do Chipre resolveu colocar uma cláusula no contrato, onde caso o jogador fique impossibilitado de jogar devido punição da justiça desportiva, o custo para ele será zero. No entanto, o que se viu até o momento é que os jogadores punidos por esquemas de manipulação foram impedidos de jogar apenas no Brasil. Assim, Aleph Manga não deverá ter problemas em atuar por outras ligas. Chegadas e saídas no Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou a chegada do zagueiro João Marcelo. O contrato será por empréstimo até o fim de junho de 2024. João Marcelo, de 23 anos, chega por empréstimo do Porto. O empréstimo tem opção de compra. João Marcelo tem passagens pelo Boa Vista, teve formação na base do Grêmio e também atuou pelo Tombense. O volante de 26 anos, Neto Moura, está acertando seu empréstimo para o Mirassol, clube da Série B. Revelado pelo Sport, Neto Moura também passou pelo América Mineiro, Vila Nova, Ponte Preta e Remo. O empréstimo será válido até o fim de 2023. A passagem de Henrique Dourado pelo Cruzeiro também chegou ao fim. O Cruzeiro optou por rescindir o seu contrato e no momento ele está livre para atuar por qualquer outro clube. O problema é que ele já fez 7 partidas pelo Brasileirão da Série A, e isso o impossibilita de jogar por outro clube brasileiro da primeira divisão em 2023. Essa foi a segunda passagem de Henrique Dourado pelo Cruzeiro. Ele estava sendo pouco utilizado e deixa o clube mineiro após ter marcado apenas um gol. Mais um alvo da operação do STJD relacionado a esquemas de apostas do futebol brasileiro, Mateuzinho, jogador do Cuiabá, poderá ficar sem atuar por até 600 dias. Ele foi contratado junto ao Sampaio Corrêa por 1,3 milhões de reais. Fez até o momento 22 partidas e marcou 4 gols. É muito provável que o jogador seja negociado com clubes do exterior para que ele possa continuar atuando. O Flamengo desistiu de contratar o volante Wendel do Zenit. Após a sua última proposta de 16,8 milhões de euros pelo jogador, o Zenit respondeu pedindo o atacante Pedro ou o meia Vitor Hugo. O Flamengo descartou a troca com qualquer um desses dois jogadores e ainda viu o Napoli como mais um possível interessado no jogador. O Napoli ofereceu 25 milhões de euros,
valor que foi pedido pelo Zenit. E apesar da vontade do jogador em jogar pelo Flamengo, é muito provável que ele rume para o futebol italiano. Depois de uma longa novela, o Flamengo fechou a saída de Matheus França, atacante de 19 anos, para o Crystal Palace da Inglaterra. Foram 20 milhões de euros fixos e 5 milhões de euros por possíveis bonificações, totalizando assim a transferência em 25 milhões de euros e uma fatia de 20% no caso de uma venda futura. O Chelsea também havia surgido como um candidato a ficar com o jogador, porém a preferência foi dada ao Crystal Palace, pois por lá Matheus França terá mais espaço e deve ser mais aproveitado. Matheus França também chegou a ser sondado pelo Bayer Leverkusen da Alemanha, Newcastle da Inglaterra e Lyon da França. O Fluminense tenta segurar seus principais jogadores. O jogador mais assediado com certeza é o volante André. Além do Sporting de Portugal e do Fulham da Inglaterra, agora é o Liverpool quem procura um jogador para substituir o volante Fabinho, que foi jogar no Al Ittihad da Arábia Saudita. O Fluminense quer segurar o jogador até o fim do ano. Por isso, o clube carioca coloca como condição para o negócio o aceite do clube comprador em receber o jogador apenas em janeiro de 2024. No entanto, como os clubes europeus estão em pré-temporada, dificilmente essa condição seria aceita. O Fortaleza anunciou a compra de 50% dos direitos econômicos de Imanol Machuca. Ele se torna o jogador mais caro comprado por um clube cearense. Os valores giram em torno de 2,5 milhões de dólares, equivalente a 12,5 milhões de reais. Machuca chega do União da Argentina, por onde jogava desde 2020. Lá ele marcou 10 gols e fez 3 assistências em 89 jogos. O Goiás acertou o empréstimo do atacante Matheus Babi, ex-jogador do Botafogo e do Atlético Paranaense. Matheus Babi atua como centroavante e tem 26 anos. Seu contrato de empréstimo será válido até o fim de 2023. Ele estava emprestado recentemente ao Santa Clara de Portugal, onde disputou 31 jogos e marcou 6 gols. O atleta pertence ao Atlético Paranaense, que estendeu seu vínculo até o fim de 2025, porém não seria aproveitado por lá. O mercado de transferências também segue movimentado no Grêmio. Assim como eu já havia dito por aqui, Luan acabou acertando a sua rescisão no Corinthians e foi contratado pelo Grêmio, onde vai ganhar quase 10 vezes menos por um contrato de produtividade. Além de Luan, o Grêmio também anunciou um acerto com o zagueiro Rodrigo Eli, que estava jogando no Almeria da Espanha. Rodrigo Eli foi revelado pelo Grêmio e está retornando. Ele rodou por vários clubes italianos como Milan, Reggina, Varese e Avellino. Depois foi jogar na Espanha, onde atuou pelo Alavés e pelo Almeria. O atleta tem 29 anos. O Grêmio também fechou a contratação do atacante João Pedro, jogador do Fenerbahçe. Para isso, ele venceu a concorrência do Botafogo. O contrato será de empréstimo até o fim de 2024. João Pedro esteve na mira do Palmeiras na janela de transferências no início do ano. O atleta foi revelado pelo Atlético Mineiro, passou pelo Palermo da Itália, Vitória Guimarães de Portugal e Peñarol do Uruguai. Em um curto período pelo Santos, depois voltou à Europa, onde jogou por Estoril de Portugal, Cagliari da Itália e o último clube Fenerbahçe da Turquia. João Pedro tem 31 anos e possui cidadania italiana. Inclusive já foi convocado pelo técnico Roberto Mancini para atuar em um jogo com a seleção. Já o Internacional fechou uma contratação modesta de empréstimo até janeiro de 2025 com a promessa do Ceará, David. Ele é um garoto pouco conhecido, tem 19 anos e joga como meia. O Palmeiras deve ser o único clube da Série A do futebol brasileiro a fechar o mercado de transferências sem reforços. A última cartada foi a tentativa de contratação do volante Aníbal Moreno do Racing. O Palmeiras sinalizou com uma oferta de 6 milhões de dólares, mas o Racing foi irredutível ao pedir ao menos 10 milhões pelo volante de 24 anos. Adotando uma política de não investir valores muito altos, o Palmeiras desistiu do negócio. É importante ressaltar que o técnico Abel Ferreira tem atuado com Zé Rafael improvisado como um volante de marcação, desde a saída de Danilo, e que o clube tem tido sérias dificuldades de encontrar o jogador ideal para preencher esse espaço. As outras opções para a posição no elenco são Jailson e Fabinho.
O Santos também tem tido grandes movimentações no mercado. O zagueiro João Basso é um dos reforços contratados. O atleta, que estava atuando em Portugal pelo Arouca, firmou um contrato até dezembro de 2026. O Santos teve a concorrência do Cruzeiro para acerto com o jogador, mas acabou levando a melhor. João Bassos teve passagens pelo Paraná Clube, Estoril, Real Sport e Arouca. O Santos pagou cerca de 2,5 milhões de euros pelo jogador, algo em torno de 12,5 milhões de reais na cotação atual. O Santos também está bem próximo de contratar o meia Gustavo Nonato, que estava atuando pelo Ludogorets da Bulgária. Só falta fazer os exames médicos para assinatura do contrato. Nonato teve passagens pelo Internacional e pelo Fluminense. Ele deve chegar a Vila Belmiro por empréstimo até o meio de 2024. O zagueiro Luiz Felipe está sendo emprestado ao Atlético Goianiense. Ele tem 29 anos e jogará a Série B até o fim de 2023. Ele não vinha sendo aproveitado pelo técnico Paulo Turra. Luiz Felipe teve passagens pelo Caxias, Paraná, Duque de Caxias, Cascavel e Joinville. O São Paulo é o clube que mais teve contratações de impacto nessa janela. Uma delas é a do meia James Rodrigues, colombiano de 32 anos que estava sem clube e assinou até junho de 2025. James teve passagens pelo Real Madrid da Espanha e o Bayern Munique da Alemanha, além do Everton da Inglaterra, Olympiacos da Grécia e Al Rayyan do Catar. Ele deve ganhar cerca de R$800 mil no São Paulo, salário próximo ao que ganha Caleri no momento atual. Porém, as luvas prometidas devem ser diluídas no salário, fazendo com que o seu salário chegue próximo de R$1 milhão ao mês. Outro velho conhecido da torcida do São Paulo que assinou é Lucas Moura. Ele retorna ao São Paulo, clube que foi revelado após 11 anos. Lucas Moura teve passagens pelo PSG e pelo Tottenham. O atacante de 30 anos estava sem clube desde o início do mês de julho, quando se despediu do Tottenham ao término do seu contrato. Ele deve permanecer no São Paulo até o fim de 2023 e, a partir de janeiro de 2024, deve seguir para a MLS, onde jogará pelo Los Angeles FC. Contratação de menos impacto, mas não menos importante, o São Paulo acertou um pré-contrato com o atacante Eric, de 25 anos, jogador do Ceará. Porém, ele só deve compor o elenco do tricolor a partir de janeiro de 2024. O contrato será de 4 anos. Eric tem bons números com o Ceará, são 39 jogos com 15 gols marcados e 10 assistências. O Vasco acertou com Pablo Veguete. Aos 48 do segundo tempo na janela de transferências, o atacante artilheiro do campeonato argentino com 13 gols chegou após o Vasco pagar cerca de $1,1 milhão ao Belgrano da Argentina. Veguete tem 34 anos e já havia recusado uma proposta do América Mineiro. O Vasco dava como certa a contratação do zagueiro Robert Rojas, do River Plate, por empréstimo. No entanto, o negócio travou após o jogador recusar uma renovação contratual com o seu atual clube, antes de ser emprestado ao Vasco. Após a recusa, o River Plate voltou atrás e desistiu do empréstimo. O clube carioca pagaria ao River Plate cerca de $1 milhão pelo empréstimo de 1 ano com opção de compra no valor de $3,5 milhões. Vocês viram quantas novidades? Tenho certeza que esse segundo turno do Campeonato Brasileiro vai pegar fogo com todas essas contratações. Comentem aí qual clube vocês acham que contratou melhor. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. A gente volta a qualquer momento com mais novidades. Abraço, tchau!